O clima esquenta na Câmara de Vereadores de Aracaju. Polêmicas estão permanecendo na ordem das discussões. A denúncia de que o ex-prefeito Edivaldo Nogueira teria remanejado indevidamente o dinheiro de emendas impositivas repercutiu na sessão de hoje. A Comissão de Constituição e Justiça está avaliando as medidas que serão adotadas. Outro ponto que rende é a questão do transporte público da Grande Aracaju. Na sessão desta quinta-feira, os vereadores voltaram a falar do transporte público de Aracaju e da decisão do Tribunal de Justiça em suspender o andamento da licitação do transporte. A Justiça concedeu a liminar após a Procuradoria do município questionar a decisão do Tribunal de Contas, que determinava a continuidade da licitação instaurada no ano passado em outra gestão. Um dos pontos apresentados pelo município ao tribunal era o fato da medida partir do conselheiro Flávio Conceição, já que a conselheira Angélica é quem trata dos assuntos relacionados à administração direta de Aracaju. O conselheiro Flávio também determinou a suspensão da contratação dos ônibus elétricos, por suspeita de sobrepreço de até 28 milhões. Até amanhã desta quinta, a Justiça não havia decidido sobre a contratação dos ônibus. Mas a oposição na Câmara disse que a aquisição conta com contradições. Nós vamos continuar o debate sobre os ônibus elétricos, que é um superfaturamento claro, irrefutável. Ônibus que deveriam ser do ano 2025 foram comprados ônibus 2023. Não está rodando os ônibus porque ela não conseguiu autorização para o empréstimo. Foi devolvida ontem o pedido do empréstimo, mandando refazer o pedido, porque foram com irregularidades mandados para a Secretaria do Tesouro Nacional. E ela não pode rodar porque ela não tem as notas fiscais dos ônibus. Apesar da Prefeitura ter apresentado os ônibus em julho, o líder da prefeita na Câmara confirmou que o município ainda não havia chancelado a compra. Havia expectativa da contratação, porque nós tínhamos aprovado o empréstimo. O empréstimo é o fundamento para a compra, todavia não havia certidão previdenciária por conta da perda da liminar que sustentava a certidão. Essa falta dessa certidão é que levou a todo esse imbróglio e que agora eu entendo com a certidão que vai poder ser resolvido. O dia também foi de repercussão de denúncia feita pelo presidente da Câmara na sessão da quarta-feira. Ricardo Vasconcelos afirmou que o ex-prefeito Edivaldo Nogueira teria remanejado indevidamente as verbas impositivas destinadas para a construção de um centro de imagem. Segundo o parlamentar, cerca de 6 milhões teriam sido usados para pagamentos de contratos administrativos. Outros vereadores disseram que o caso não é novo e que a Câmara já havia sido alertada quanto aos remanejamentos anteriores. Algumas emendas também não chegaram a ser aplicadas na saúde. Foram denunciadas por mim, por ex-vereadores que estavam aqui, por exemplo, para pagar prestadoras para fazer exames. Os exames não estavam acontecendo. Então, levantava-se várias dúvidas à época, mas ninguém nunca chamou a atenção disso para avaliar a própria gestão de Edivaldo. Em Aracaju, as emendas impositivas foram regulamentadas em 2023. Elas garantem que o parlamentar destine parte do orçamento do município para ações voltadas à sociedade. Em Aracaju, um decreto assinado pelo então prefeito Edivaldo Nogueira garantia a possibilidade do remanejamento das emendas, desde que fosse comunicado aos vereadores da capital. Nós descobrimos que o dinheiro já tinha sido gasto. E aí nós fomos perguntar, gasto com o quê? Aí descobrimos que tiraram o dinheiro da saúde para pagar contratos administrativos lá, pagar conta de água, conta de energia, e não foi para isso que nós destinamos as emendas. Você sabe de um decreto que garantia a possibilidade do remanejamento dessas emendas? Sim, é o decreto municipal que ele mesmo fez, nos termos dele, da forma que ele queria. E lá nesse artigo 10º, parágrafo 7º, ele diz que apenas o vereador pode remanejar, desde que a prefeitura tenha notificado, e o vereador teria 30 dias. Eles não notificaram a Câmara, a mesa diretora, não notificou nenhum vereador, remanejaram ao seu bel prazer e fizeram essa baboseira, isso aí que a gente está agora reclamando. Nós estamos discutindo, enquanto Comissão de Justiça, se é caso de reprovação das contas do gestor municipal, se a Câmara vai fazer alguma convocação para que venham prestar esclarecimento. Então, nós estamos analisando, de acordo com o nosso regimento, quais serão as medidas adotadas. Parlamentares da antiga base do ex-prefeito defenderam que o remanejamento foi feito dentro das necessidades do município. Não houve nenhum tipo de remanejamento. O que houve
foi uma tentativa da construção e reforma de unidade de saúde, não se chegou a esse valor e aí não conseguiu fazer com que essas emendas pudessem fazer essa compra, essa reforma, essa revitalização desta unidade. Portanto, foi feito isso. Isso é uma regra da administração pública. Para que a investigação da Câmara a respeito das emendas impositivas seja concluída, primeiro é preciso que os parlamentares façam a análise das contas do município no ano de 2024, algo que ainda não tem prazo para acontecer. Isso porque primeiro passa pelo Tribunal de Contas e só depois chega aqui na casa. Quem não cumpre lei, comete crime. E, na verdade, o prefeito Edivaldo Nogueira, por já estar muito tempo na política, muito mal acostumado, não gostava de cumprir lei. E aí a Câmara, essa nova Câmara, esses novos parlamentares, são extremamente legalistas e querem o cumprimento das leis que estão vigentes no país. Os vereadores também deveriam incluir nas investigações do mandato do ex-prefeito aqueles contratos milionários. Lembra? Aqueles firmados pouco antes da última campanha eleitoral do ano passado, só em displays que pouco eram usados nas escolas públicas e que até sobravam nos corredores da Secretaria de Educação. A gestão de Edivaldo Nogueira firmou contrato para pagar mais de 28 milhões de reais. Com notebooks, teria gasto outros 53 milhões de reais. E por aí vai, ou melhor, por aí foi, a farra com dinheiro público de Aracaju. Sabe, também impressiona que ninguém, eu disse ninguém, tenha sido responsabilizado até agora. Sergipe realmente é outro país. Só pode ser.